E lá dos Estados Unidos, da Flórida, o meu compadre Rodrigo Constantino, também presente aqui ao vivo nessa cobertura especial da Jovem Pan da manifestação a favor do impeachment do Gilmar Mendes. Rodrigo, boa tarde e a sua pergunta para Modesto Carvalhosa. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Professor, em primeiro lugar, um prazer, uma honra falar com o senhor. Eu queria saber quais os principais, que o senhor elencasse, quais os principais crimes ou atos inconstitucionais cometidos por esses ministros e se o Gilmar Mendes é de fato aí o pior. Essa manifestação mira quase que exclusivamente nele, mas sabemos também que tem o Dias Toffoli aí que tem cometido um monte de atos arbitrários e preocupantes. Queria saber do senhor isso e também se essa pressão nas ruas, que é fundamental, até porque os parlamentares não têm cumprido a sua função constitucional, né? Mas se isso não preocupa o senhor a médio e longo prazo, porque um Supremo Tribunal decente deveria relativamente ficar blindado de certas pressões justamente para não ser politizado, para não virar ali um instrumento majoritário, né? E sim, às vezes, tomar decisões impopulares dentro da Constituição, que não é o que a gente está vendo hoje. Mas se não preocupa o senhor a médio e longo prazo que essa mentalidade passe a ficar vigente, ou seja, a população acha que o Supremo deve sempre segui-la, e a gente sabe que não é bem isso do ponto de vista constitucional. Só lembrando, professor, aqui aos ouvintes e espectadores, que o senhor também entrou com pedido de impeachment contra o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, no dia 24 de julho deste ano de 2019. Diga aí. Eu queria responder a você, que eu fico muito contente de você estar aí interessado aí nessa questão, para dizer o seguinte: todo o poder emana do povo, segundo a Constituição. E o povo, nas eleições agora de outubro do ano passado, votaram por dois motivos, independentemente do candidato majoritário, quer dizer, do segundo turno, que tinha obtido a maioria, que é contra a corrupção, contra o governo corrupto, não queriam mais um governo corrupto, e também a continuidade do combate à corrupção. Essa é a razão de 57 milhões de pessoas terem votado. Essa é a razão. Portanto, o Supremo Tribunal Federal tem que seguir essa orientação do povo brasileiro. Não é que o Supremo Tribunal Federal é um órgão que não tem que dar atenção e dar satisfações ao poder popular no Brasil. Ele tem que dar satisfações. Como é que o Supremo Tribunal Federal, tendo o voto claramente nesse sentido, duplo, e combate à corrupção e não ter um governo corrupto, ele vai lá e solta todos os corruptos, faz todas as medidas necessárias, vai fazer agora, inclusive agora vai anular a votação, o processo contra o Lula, vai naturalmente liberar a ficha limpa, que também é de iniciativa popular, e assim vai indo. Agora é dono de todos os dados, o Big Brother do Brasil é o seu Toffoli, não é? Ele é o Big Brother do Brasil, ele tem todos os dados das movimentações financeiras. Essa gente toda está completamente contra a legitimidade constitucional outorgada pelo povo. Eles não são eleitos, mas eles têm que trabalhar, o Supremo Tribunal Federal, a favor da sociedade. E a sociedade age de uma maneira virtuosa ao propor esses dois dados. Portanto, não há nenhuma razão, como diz o ministro Celso de Mello, que nós não vamos agora ligar para o populacho, ligar para as opiniões do povo. Nós estamos acima disso, não somos influenciados pela população, como se aquilo fosse uma coisa que não tem nada a ver com as instituições brasileiras. Portanto, eles estão marginalizados do Brasil. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição marginal, odiada pelo povo brasileiro, como instituição, e que quebra todas as regras do Estado Democrático de Direito no Brasil. Todas as regras são quebradas por ele semanalmente. Não é Professor, que é uma vez por ano. Toda semana vão quebrando mais uma regra do Estado Democrático de Direito. mas isso, criar
esse estigma sobre o Supremo Tribunal Federal, que é a corte maior do país, que tem o dever de zelar pela Constituição e, em última instância, também de moderar os outros poderes, de, enfim, evitar que eles exorbitem. Criar um estigma, como o senhor falou agora, achei uma palavra meio forte, marginal, marginalizado, não é também um perigo, não nos leva a um lugar aí em que nós estamos flertando com algum tipo de discurso próximo a um golpismo? Quando se fala fecha o Supremo, vamos voltar ao AI-5, a gente não está limítrofe a esse discurso? Mas quem é que provoca esse tipo de reação? Quer dizer, a democracia, Vera, você que é uma grande jornalista, a democracia é um estado fragilíssimo. A democracia é um estado não natural. No DNA da humanidade, nós somos muito mais escravistas do que democráticos, não é? Nós queremos criar escravos, não queremos ter democracia. Democracia é um estado artificial, criado racionalmente no século XVIII, etc. Mas ele é frágil. Se você não pode ter titulares de instituições da democracia brincando com ela, porque as pessoas se radicalizam. Isto é do século XX. Quer dizer, havia democracia na Europa, fizeram uma série de besteiras, de bobagens. Vai para um golpe de Estado. Mas uma Corte Suprema sendo um poder justamente contra-majoritário, ou seja, não eleito e que tem que mediar esses conflitos na sociedade. Ele não pode também toda hora decidir de acordo com os anseios da sociedade, porque eles não são necessariamente técnicos nem jurídicos. Ele não estou usando com os anseios, não. Mas com estes dois anseios legítimos, que foram democraticamente expressos na última eleição, de não corrupção mais no governo e de combate permanente à corrupção, não há maior legitimidade do povo brasileiro ao propor isso. E eles teriam obrigação de seguir essas decisões do povo, que nada mais são do que a própria confirmação dos valores democráticos e dos valores constitucionais. Quer dizer, o povo disse, não, queremos matar todo mundo, queremos... Não, o povo quis isto. Se o povo quis isto, eles têm obrigação de seguir a Constituição, que fala exatamente isso. Portanto, eles não fazem. Portanto, esse é o grande problema de que eles estão ali, os atuais titulares, sejam aqueles que são hegemônicos lá, que são os tais garantistas, sejam os pelo silêncio e a conivência, estão admitindo que um dos poderes pilares da democracia está sendo abalado, levando a sugestões como essa que a Vera falou, de golpe, de fechar, de queimar, de regime militar, porque isso vai para, entendeu? Vai fora dos nossos valores democráticos e que é natural que as pessoas reajam dessa maneira. Agora, doutor, o senhor recorre sempre, é bom deixar claro, aos recursos justamente democráticos, com os protocolos de pedido de impeachment, a defesa da CPI da Lava Toga, todos esses são caminhos democráticos e a pressão popular também é absolutamente legítima. Quer dizer, o senhor não compactua com esses excessos de fechamento de corte, etc. Absolutamente, nós temos que... aí não há a instituição em si, ela é uma instituição absolutamente necessária. O Supremo Tribunal Federal foi sempre respeitado a partir da República, da instalação da República, e é indispensável. Porém, os titulares atuais dela, sobretudo a maioria desses titulares, não estão à altura dela. Eles têm que ser substituídos. De modo que eles têm que ser substituídos para que se possa ter um Supremo Tribunal Federal não a serviço de partidos, a serviço dos bandidos, a serviço de todos os corruptos. Quer dizer, aquilo é uma fábrica de habeas corpus, de corrupto, de organização criminosa, de traficante, que tem lá um ministro que dá habeas corpus para tudo quanto é traficante, tem aí também. Tá certo? Então, chefes de tráfico. Então você tem lá uma verdadeira... o vale-a-couto da corrupção e o vale-a-couto do crime. Basta dizer essa decisão que foi feita agora, na semana passada, dizendo que só pode prender, depois de trânsito em julgado, que não existe nenhum país do mundo, Vera. Nenhum país do mundo que tenha essa regra. Nem na Somália, nem na Noruega. Certo? Nem em Burundi, nem na Suécia. Quer
Quer dizer, dos países mais desenvolvidos, os países mais miseráveis, não existe no mundo um país muçulmano, cristão, o que for, tá certo? Que tenha uma regra como essa, porque essa é uma regra contra a segurança da população, contra os criminosos, é uma coisa de autodefesa da sociedade. E aqui eles inventaram isso. E o senhor não acha que a Constituição, da maneira como ela está redigida, dá margem a essa interpretação, ao dizer no artigo 60, combinado com o 5º, que não se pode fazer nenhum tipo de emenda que fira os direitos individuais, e diz lá, entre esses direitos resguardados no artigo 5º, a questão do trânsito em julgado como o momento em que cessa a presunção da inocência? Aqui está escrito no inciso 57 da Constituição, Vera, é de que realmente a presunção de inocência só se deixa de existir depois do trânsito em julgado. Isto é um valor ocidental que existe há 800 anos no Ocidente. Como tudo que é fundador no mundo ocidental veio da Inglaterra. Então a Inglaterra há 800 anos tem o seguinte: não pode ser colocado no rol dos culpados nenhum criminoso, a não ser depois que ele esgotou todos os recursos dele. É um princípio de 800 anos, Magna Carta, né? Então, depois o Ocidente aceitou isso depois da Revolução Francesa, que houve, por causa de Beccaria, houve a grande modificação do regime penal democrático na Europa e nos Estados Unidos. E daí o que aconteceu? É a regra do rol dos culpados. Uma coisa é o ser convicted, e a outra coisa é ser guilty. Convicted é o seguinte: o camarada matou, o camarada roubou, o cara é um corrupto. O que acontece? Ele vai lá para o juiz julga, o grande júri, qualquer coisa, e daí ele é condenado, convicted, vai preso imediatamente. Claro, qualquer país civilizado, o jeito que é considerado convicto, vai preso. Agora, ele tem todos os recursos para depois ser considerado guilty. O guilty, o que é no sentido medieval do guilty? É que ele vai para o rol dos culpados eternamente. Então o filho dele, o neto dele, o bisneto, todas as gerações, ele teve lá realmente um culpado, tá certo? Então esse é o princípio que não tem nada de ver, nem tem nada a ver com essa questão de prisão em primeira e segunda instância, ou nunca isso é a manipulação, a utilização de um princípio universal muito importante, tá certo? Para a utilização para soltar corrupto, soltar bandido. O senhor acha que o melhor caminho para se reformar essa questão é mexer na Constituição ou no Código Penal ou em ambos? Eu acho que é mais fácil pegar o artigo 283 do Código de Processo Penal, e incluir essa que eles omitiram quando houve o mensalão, omitiram esse lado exatamente para poder liberar aqueles canalhas do mensalão, não é? Então, aquela turma, Zé Disseu, tal, vamos soltar o Zé Disseu, os tesoureiros, etc. E tal, então muda aí o 283, entendeu? Põe como é que chama aquilo? Uma tartaruga, como é que chama? Um jabuti. Um jabuti no 283. Tá certo? Agora então pega o jabuti, claramente põe lá e tal. Eu quero ver como é que vai ser novamente a discussão da questão. Essa questão vai voltar a ser discutida. Rodrigo Constantino. Professor, eu gostei da colocação que o senhor fez em relação à fragilidade da democracia por ser antinatural, e as instituições dependem de pessoas que realmente a representem de forma decente. Quando acontece de uma instituição como o Supremo Tribunal Federal, que é da maior importância como guardião da Constituição, como a voz última da lei no país, começa a ser aquele primeiro a rasgar a Constituição, como nós estamos vendo, de fato isso joga muita lenha, muito combustível na revolta popular, e até mesmo pessoas flertando com soluções, aí sim, golpistas. Não é o caso do senhor, não é o caso do que a gente está vendo, inclusive nas ruas hoje, pedindo um caminho adequado, previsto na Constituição de impeachment. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: uma vez que isso depende de figuras como o presidente do Senado, e que, por motivos já expostos, eles não têm tanto interesse assim em peitar a turma do Supremo, como é que fica? A gente cria uma expectativa na sociedade e isso não vai adiante. Quais são os próximos passos? O senhor teme
um esgarçamento total das instituições no país? O senhor acha que corremos esse risco se essas figuras permanecerem onde estão hoje? Um voto, por exemplo, dessa questão de segunda instância, absolutamente político, o voto de Minerva do presidente do Supremo, Dias Toffoli, não foi um voto técnico, né? Isso tudo jogando, portanto, repito, fogueira, lenha na fogueira revolucionária. O que o senhor acha que vai acontecer no final do dia? Aí existe uma inconsciência. O Supremo Tribunal Federal tem perfeitamente o seu projeto. É o projeto realmente de proteger a corrupção e acabar com a Lava Jato. Agora, o Congresso Nacional, o Senado na sua maioria e a Câmara na sua maioria ainda consideram o Brasil aquilo que eu falei no começo da entrevista aqui com a Vera. Quer dizer, eles consideram o Brasil um fazendão, que ele é um fazendão. O seu Davi Alcolumbre é um dono de fazenda, ele pensa como um dono de fazenda. Então ele diz, olha aqui, eu sou presidente aqui, e eu sou muito amigo, vou lá nos coquetéis do outro, tenho negócios lá políticos com o Toffoli, eu não vou fazer nada, porque aquilo é fazenda. O Senado é a fazenda dele hoje. Entendeu? Com isso vai minando também no plano do Congresso Nacional a confiança e, mais do que isso, a legitimidade. Porque a democracia, Vera, a democracia ele só existe se há legitimidade dos poderes democráticos. A fragilidade da democracia está aí. Se o povo não acha legítimo, o Congresso Nacional não acha legítimo o Supremo Tribunal Federal, e a democracia está completamente perdendo a sua própria identidade. Certo? Quer dizer, não há mais confiança. O que é legitimidade? Confiança do povo naquelas instituições. E o senhor Davi Alcolumbre, como está lá em Brasília, aquele é um lugar apartado do Brasil, acho que ele pode fazer o que quiser. Não vou eu, agora vou atrás do negócio, eu vou engavetar, como se isso não tivesse consequências históricas. Quer dizer, o estopim hoje das quedas de regimes, das crises de regime, como no caso da Bolívia, no caso do Chile, no caso do Líbano e 200 casos, aí não vou falar agora. O que acontece? São pequenas coisas, entendeu? Aumentou a tarifinha do ônibus das 7 às 8 da manhã. Acabou o país. Daí o outro, porque o WhatsApp, agora precisa pagar o WhatsApp lá no Líbano, acabou a democracia no Líbano, tá certo? E o outro roubou lá na eleição, mas aí tudo uma coisa mais política. Mas em todo caso, os estopins para a fragilidade da democracia sofrer são estopins que nunca se sabe de onde vêm. Entendeu? Você não tem autoridades que são reconhecidas e que são realmente representativas do povo. O que o Congresso representa do povo brasileiro? Nada. Aquela eleição proporcional daqueles deputados, o que é aquilo? Que tem representação nenhuma. Mas esse é o sistema que vige no país, né? Que foi, inclusive, confirmado num plebiscito e tudo mais. Pois né? Eu sei, mas se a gente começa a questionar também todas as nossas... Mas é que não pode. Precisa haver o voto... democráticos, a gente está... Eles falam de reforma, velho, reforma política. Tem que haver o voto distrital no Brasil, como todo lugar do mundo. Mas cabe ao próprio Congresso fazer essa reforma, né? Uma vez que no plebiscito não passou isso. Porque ele é fazendão. Então, não dá, quer dizer... Eles estão brincando com a democracia. Não é o povo que está brincando, entendeu? Agora, o estopim, repetindo o que eu falei, nunca se sabe de onde vem. E é um perigo. Eles Por isso que nós temos responsabilidade perigo, também. A democracia no Brasil está em perigo. Por causa de quê? Do povo? Não. Por causa desses titulares do Supremo e também dos que mandam no Congresso Nacional. Estamos conversando com o jurista Modesto Carvalhosa, autor dos pedidos de impeachment de Gilmar Mendes e Dias Toffoli. E agora vamos para a Avenida Paulista com os repórteres Matheus Meirelles e Marcelo Lorenzeto, começando pelo Matheus. Olá, Matheus. Olá, Felipe. Estamos aqui na Avenida Paulista, próximo a uma das entradas do metrô, Trianon MASP, onde ocorre já neste momento o ato favorável ao impeachment, ao pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Esse ato foi organizado pelos grupos Nas Ruas, Movimento Conservador, Movimento Brasil Conservador e o Movimento Avança Brasil. Durante a manhã, a hashtag Brasil contra Gilmar Mendes já liderava os Trend Topics
aqueles tópicos mais comentados. Neste momento, muita gente ainda chega aqui na Avenida Paulista. O ato estava programado para começar às 3 horas da tarde, começou exatamente às 3 horas da tarde. Muitas pessoas com bandeiras, cartazes, camisas verde e amarela estão chegando aqui na Avenida Paulista. A nossa repórter Marcela Lorenzeto está no meio do ato, está lá no meio da manifestação. Marcela, como é que está o clima por aí? É isso, Matheus. Por aqui já tem bastante gente chegando, viu? Quem acompanha a gente pela internet vai conseguir ver. Vou pedir para o nosso cinegrafista Gabriel Raul mostrar. Aqui na Avenida, na Rua Pamplona, na Avenida Paulista com a Pamplona, a gente tem um carro de som. Pessoas já estão próximas a esse carro de som, se manifestando com gritos de guerra contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. E também do outro lado, no sentido do MASP, há outro carro de som junto com um boneco inflável, que tem a figura do ministro Gilmar Mendes, do ex-ministro José Dirceu e também do ex-presidente Lula. Gilmar Mendes aparece aí com uma estrela do PT no lado direito. Então a manifestação ela está um pouco dividida entre esses dois carros de som, um na Pamplona, outro ali próximo ao MASP. As pessoas estão chegando, o mar de camisas verde e amarela se confunde também com outras pessoas que vieram a Paulista em busca de lazer, né? A Avenida Paulista aos domingos ela é fechada para carros, aberta para pedestres, para as pessoas, e há diversas atividades ao longo de toda a avenida. Então, além do protesto, também tem teatro, tem música, tem outras atividades culturais acontecendo e essas pessoas acabam se misturando às pessoas que estão aqui no protesto. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre essa manifestação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Marcelo Lorenzeto e Matheus Meirelles, com informações diretamente da Avenida Paulista. A gente segue aqui a nossa conversa com o jurista Modesto Carvalhosa, autor dos pedidos de impeachment de Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Obviamente, a gente vai, ao longo dessa cobertura especial, comentar as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, mas eu queria aproveitar a presença aqui do professor para saber dele um caso mais pessoal. Porque o ministro Gilmar Mendes, numa entrevista a um portal de notícias, disse que o jurista Modesto Carvalhosa fez um pacto com a Lava Jato para obter dinheiro da Petrobras. E Modesto Carvalhosa apresentou uma queixa-crime contra Gilmar Mendes no Supremo, acusando de calúnia e injúria. E depois pediu a inclusão de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes nessa queixa-crime, que acabou caindo, se eu me corrija se estiver errado, para a relatoria do Ricardo Lewandowski. E aí o senhor pediu ao Luiz Fux, vice-presidente do Supremo, que sorteie outro ministro. Como é que é essa história, professor? Não, é o seguinte, que o Gilmar Mendes, ele arranjou lá um veículo dele chamado Conjur, para dizer que... Site jurídico. É Conjur, eu não sei lá como é Conjur, o que quer dizer, mas lá tem aquele pessoal do Conjur que é dele lá. Então, disseram o seguinte, que eu teria participado o acordo de que o Departamento de Justiça americano fez com a Petrobras para 800 milhões de dólares serem aqui no Brasil, 600 milhões, 80%, colocados metade na luta contra a corrupção e metade para pagamento dos investidores que foram lesados pelos balanços falsificados da Petrobras. E daí ele disse que eu fazia parte desse conluio para que os meus clientes ganhassem, então, o correspondente à época de 1 bilhão e 600 milhões dessa fundação que o Dallagnol teria bolado, etc e tal. Acontece que eu nunca participei de nenhuma dessas negociações, nem com o acordo de INS e Petrobras, nem do Departamento de Justiça. Segundo, eu nunca conversei com o Dallagnol, a não ser em reuniões, em eventos de luta contra a corrupção, que ele ia e eu também ia, então eu cumprimentava, elogiava a Lava Jato, como sempre elogiei, continuo elogiando. E nunca telefonei pro Dallagnol, nunca tive nenhum contato pessoal com ele, nunca troquei uma mensagem com ele, WhatsApp, Twitter, não sei o quê, e-mail, Facebook, sei lá o que é. Nunca tive nenhum contato com ele, a não ser nesses eventos públicos, assim, 1 minuto, 2 minutos, etc, etc. Então, quer dizer, eu não tenho nenhuma ideia do que seja isso, do que aconteceu com esses fundos, o que realmente eram destinados, e os meus clientes, inclusive, são clientes determinados e tem mais 10 ou mais advogados em outras causas no mesmo sentido, com o mesmo objetivo,
para ressarcimento dos investidores que foram lesados pelos balanços fraudados da Petrobras, e eu não tenho nada a ver com isso, mesmo porque os meus clientes entraram no pedido um ano depois do prazo que o Departamento de Justiça tinha dado para o pagamento dos acionistas. Eles disseram o seguinte: somente esse 1 bilhão e 600 só pode ser para os acionistas que pediram até outubro de 2017. Eu entrei com os meus clientes, que são alguns clientes, em um ano depois, quanto que eu nunca seria beneficiado por esse acordo com o Departamento de Estado. Quer dizer, não há nada de fundamento. Então o que ele quer é caluniar-me, injuriar-me, difamar-me. Inclusive ele faz isso no plenário do Supremo Tribunal Federal, agora intrinca com aquele outro Alexandre de Moraes e com o Toffoli, né? Como é que chama o Toffoli agora? É o Big Brother do Brasil. O Big Brother. O Big Brother, com o Big Brother e o Alexandre de Moraes. Então fizeram lá uma ceninha de péssima categoria teatral. Olha, o advogado ia receber tanto, etc. E tal. E ele disse que eu sou falso professor da Faculdade de Direito, e que eu fui, como é que chama? Reprovado no concurso. Aí ele olhou naturalmente para o Toffoli, olhou para o Toffoli e teve uma visão de reprovado em concurso. Então, quer dizer, com isso eu entrei com queixas-crimes contra os três, porque os três me estão caluniando, dizendo que eu fiz negociata com a, como é que chama? Com a Lava Jato, etc, etc. Quer dizer, tudo para difamar uma pessoa como eu, que estou nessa luta contra a corrupção há 30 anos. Eu ganhei o prêmio Jabuti, no meu livro que eu escrevi, o prêmio Jabuti de 1995, um livro sobre contra a corrupção. Não tinha nada a ver de entrar nisso por causa desse negócio de fundo, mesmo porque a Petrobras não precisa de 1 bilhão e 600 para pagar fundo nenhum, entendeu? Ela tem muito mais dinheiro para pagar os seus investidores fraudados, lesados. Rodrigo Constantino. Bom, eu queria ler aqui a mensagem do procurador aposentado Carlos Fernando dos Santos Lima, né, ex-integrante da Força Tarefa Lava Jato. E ele disse: o abuso sistemático de Dias Toffoli está destruindo a instituição do STF. Exerce a presidência do STF como um déspota arbitrário, coadjuvado por Gilmar Mendes, que deve sofrer da síndrome de Tourette. Tamanhos são os incontrolados insultos que profere nas sessões. E aí ele continua. E a pergunta que eu queria fazer ao professor Modesto Carvalhosa é a seguinte: o senhor é autor de um pedido de impeachment para Dias Toffoli e outro para Gilmar Mendes. Hoje, nós estamos vendo as pessoas indo às ruas com uma meta específica, a pedido de impeachment de Gilmar Mendes. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: primeiro, se é uma questão de foco, estratégia, que eles alegam, os organizadores, se o Gilmar Mendes merece mais do que Toffoli ser empichado, digamos assim. E a segunda pergunta é se o senhor acredita que possa haver uma espécie de tentativa de blindar o presidente do Supremo, uma vez que ele está na véspera, prestes, na iminência de julgar o caso envolvendo o filho do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro, com aquele envolvimento todo com Fabrício Queiroz e por aí vai. Se o senhor acha que é possível se falar em algum tipo de acordão entre o bolsonarismo e Dias Toffoli? Bom, essa é a questão de acordão de Bolsonarismo e Dias Toffoli. O que resulta, isso na realidade, é que essa questão do filho do Bolsonaro foi um pretexto que o próprio Toffoli e o Gilmar arranjaram para realmente impedir que houvesse investigações sobre eles mesmos. Ele, Gilmar, e ele, Toffoli, e suas famílias e suas mulheres que agem como advogadas e que realmente tem uma circulação ali de recursos muito grandes, que são recursos que estavam sendo investigados pelo antigo COAF, Banco Central e Receita Federal, sobretudo Receita Federal. Então, porque houve naquela decisão, só para deixar claro, a suspensão de apurações baseadas em dados da Receita e as esposas eram alvos naquele momento, de acordo com o noticiário. Eram alvos. Daí aparece a questão do filho do Bolsonaro. Eles, pelo amor de Deus, desceu do céu. Porque daí nós bloqueamos tudo e agora bloqueamos também as investigações sobre nós. Agora, o que ele quer? Ele quer, na realidade, bloquear. Agora na quarta-feira eles vão dizer que só com ordem judicial pode realmente haver investigação, sabendo muito bem, como você, Constantino, sabe, e vocês, Felipe, e você, Vera, também sabe, e realmente que
essas informações são feitas por computadores, por sistemas de computação. Essas informações elas não passam pelo manuseio de pessoas, elas são automáticas, elas são realmente robôs de terceira, quarta geração que dão essas imputações, inputs dentro dos crimes que são cometidos de natureza financeira. Portanto, eles falaram, agora vamos sequestrar esse Toffoli, sequestrar todos esses dados, agora 600 mil dados de todos os que estão sendo investigados automaticamente pelas instituições de investigação de crimes financeiros, e com isso nós seguramos e bloqueamos todo mundo. De que maneira? Agora, o que o Toffoli fez, Constantino, seguinte, eu tenho nas minhas mãos agora todos os dados sobre todos os políticos corruptos, todos os empresários amigos do rei, tá certo? E todos não sei o quê. E agora eu fico aqui, como diz o Big Brother, é o grande chefão, que, como diz o Lima, né? Que agora sequestrou o país. Ele sequestrou o país, Constantino. É isso que ele fez. Isso é um crime contra o artigo 5º da Constituição, inciso 2º, contra o artigo 37, contra o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, contra o artigo 1º da infame Lei de Abuso de Autoridade, contra o artigo 10º e artigo 11 da Lei de Sigilo Bancário. O que mais você quer que eu diga de artigos de lei que ele realmente infringiu? Quer dizer, é uma loucura. Quer dizer, o homem sequestrou o país. Quer dizer, o que você está falando, Vera? Preocupado com democracia, faz muito bem. E por que o senhor acha que as pessoas não foram às ruas para pedir também o impeachment do Dias Toffoli? Porque não dá tempo, entendeu? Porque não dá tempo. Não, é mesmo protesto, é só acrescentar um nome na faixa. Eu acho que poderia muito bem fazer também. Agora estão focados no outro. Eu acho que focado no outro é uma questão de estratégia. Eu não participei de nenhum dessas estratégias de movimento de rua para esse fim. Certo? Mas eu tenho a impressão que é uma estratégia que eles adotaram. Agora, você pergunta, Constantino, se o Toffoli é tão ruim quanto o Gilmar, em matéria de, vamos dizer assim, de correr, como é que chama? De folha corrida, o número de coisas do Gilmar são centenas. Porque ele é muito mais antigo lá no Supremo, né? E o outro são dezenas. Então, em questão numérica, o Gilmar ganha. Mas em questão de gravidade dos fatos, eles empatam, entendeu? Eles empatam.